às vezes não tem nem sentido o que eles falam. Eu nem esquento a cabeça, porque eu entendo que eles estão confusos, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça deles. O sistema religioso faz uma lavagem cerebral e acabou, não tem conversa. O sistema religioso é mau. Eles fazem uma lavagem cerebral. E esse é o mesmo sistema que o sistema católico fazia na época, a lavagem cerebral para o povo sair matando os protestantes. As pessoas, quando falam sobre a Inquisição, eles não têm noção do que foi a Inquisição. A Inquisição foi uma divisão. Foi quando o Império Romano, chamado catolicismo, estava se dividindo. Então, e eles, o que eles fizeram? Eles fizeram o quê? Quando começou a divisão do Império Romano, do catolicismo, e a igreja evangélica, os protestantes saíram, foi para a Alemanha, para a Holanda, vários países protestar contra o Império Romano, e aí o Império Romano começou a sair matando todo mundo. Isso é Inquisição, matando os protestantes. Aí as pessoas pensam hoje que aquele povo era povo santo da Inquisição, que queimava na fogueira. Alguns realmente eram da família. Eram pessoas boas, de coração, ajudavam o próximo, os necessitados, faziam o bem. Mas quando essas pessoas fazem comentário falando que nessas horas sente saudade da Inquisição, que tinha que queimar na fogueira pessoas como eu, dá para ver que a raiz, lá do tempo dos profetas, que foram assassinados, do tempo do Messias, que foi assassinado, do tempo dos apóstolos, que foram assassinados, dá para ver que a raiz continua até os dias de hoje. Quando uma pessoa vai contra o sistema religioso católico ou evangélico, geralmente na América do Norte, América do Sul e na Europa são católicos e evangélicos, as pessoas, você fala mal, não fala mal, porque você não está falando mal, você está mostrando a verdade das escrituras que eles não mostram para você. Quando vocês falam da Inquisição, que pessoas que fazem vídeo como eu, não só eu, como vários irmãos, que falam da Inquisição, que nessas horas a Inquisição faz muita falta, tinha que vir queimar na fogueira, vocês não têm noção do que vocês estão falando. Eu não estou aqui para falar contra vocês, vocês têm o direito de pensar o que quiser. Só que pessoas que pensam como você, quando fala da Inquisição, que sente saudade nessa hora, foram algumas pessoas que falaram para mim. Eu vejo outras pessoas, lógico, que são escravos do sistema religioso, fizeram uma lavagem cerebral. O sistema religioso precisa de alguém para trabalhar para eles, enquanto eles ficam na sombra, enganando as pessoas e cada dia ficam mais ricos. Esse é o sistema dos anjos caídos, enganar pessoas. Então, quando as pessoas falam da Inquisição, que nessas horas sente saudade da Inquisição, não precisa se preocupar, não, porque a Inquisição não é nada perto do que está por vir. Vocês vão ver o que é que vai por vir. E não pense que isso que vai vir é o nosso Pai, Criador do céu e da terra, o Messias, não. São os próprios anjos caídos que estão se revoltando agora, porque eles sabem que muitos vão ser salvos agora e vão tomar as habitações lá em cima, que eram deles, vão ser entregues para os salvos agora. E o que eles querem fazer? Nos últimos dias, agora, quando ele chegar, matar todo mundo. Se ele matar todo mundo, ninguém vai tomar. Porque o Messias ainda falou. Se você não está no livro de Apocalipse, o Messias ainda fala, ó, por causa dos eleitos, tudo vai ser mudado. Porque se não viesse os eleitos nessa terra, 144 mil seladas, ou se não ia falar a verdade, ninguém ia se salvar. Porque eles fizeram uma armadilha tão grande, que poucos iriam escapar. Se você notar hoje, se você olhar na China, que é o maior país do mundo em população, se você notar, todos estão entregues na mão dos anjos caídos. Depois você vai para a segunda nação, o povo da Índia, que segue mais. Os chineses seguem mais o budismo, o hinduísmo na Índia. Se você vê esse povo, praticamente mais de 99% está na mão dos caídos. Depois você vai vindo. Aí você vai ali para o Egito, vai para a Síria, vai para o Iraque, vai para a terra dos judeus, né? Você vai ver que está todo mundo na mão, ou do Islã, ou do judaísmo. Não se esqueça, o Islã
É os saduceus. Lembra quando tinha as brigas entre fariseus e saduceus? O Islã é os saduceus. E os judeus são os fariseus. E aí, quando vocês falam sobre isso, de Inquisição, morte, queimar na fogueira, vocês veem que ainda hoje, nesse momento, existem pessoas que pensam do mesmo jeito daqueles povos que mataram os verdadeiros profetas, cortaram a cabeça do último profeta. Não se esqueçam, o último profeta. Eu sempre disse, isso aí, o último profeta foi João Batista. Cortaram a cabeça dele, depois o Messias, depois os apóstolos. Todos foram assassinados por pessoas que pensam assim. Qualquer coisinha, falou mal do seu pastor, do seu padre, taca na fogueira, mata ele, é herege. Mas quem começou tudo isso, lá com Abraão, depois passou para Isaac, Jacó, depois Moisés, Elias, eles começaram tudo isso, a matança. Só que o povo, vocês que não conseguem entender uma coisa tão simples, não é difícil de entender, não é difícil de entender. Mas eu vou passar a palavra para a nossa irmã Vanessa, convidada, e eu convidei também o nosso irmão Diego, e estou convidando outros irmãos, que aqui já é 2016, hoje o povo está comemorando, aqui na Europa não dá para pular, dar 7 pulinhos na onda, né, porque aqui na Europa tá frio, e eu nunca vi o povo ir lá no mar pular, porque aqui não existe, acho que, Emanjá, essas coisas, o povo não... O povo aqui, o que vai aqui é no Big Ben ali, vai na roda gigante ali, na London Eye, ver os fogos, e depois vai todo mundo para casa, toma todos, vai todo mundo para casa. Terminou o ano de 2015 de escravidão, sofrimento. O povo agora vai terminar, toma todas, vai para casa. Segunda-feira começa um novo ano de escravidão. Começa 2016. Termina um ano de escravidão, começa um novo ano de escravidão. E o povo não percebe isso. O povo não percebe isso. E quando você fala mal do sistema, nesse caso, você já vê que a maçonaria fez um plano, o Vaticano, os caras fizeram um plano muito bem feito de escravidar as pessoas, tanto no trabalho como na religião. Passando a palavra para a nossa irmã Vanessa. Irmã Vanessa, obrigado por aceitar o convite. Chamei de última hora, irmã Vanessa, chamei alguns irmãos de última hora. E passa a palavra para a nossa irmã Vanessa, vou fazer alguns comentários sobre... Hoje, já para mim aqui, irmã Vanessa, já é 2016. Ainda não é 2016 para vocês ainda aí, mas aqui para mim já é. Já estourou os fogos aqui, o povo tá... Todo mundo ali no centro ali. E o povo tá lá por causa da... Hoje, todo ano é a mesma coisa, é repetição, sabe? Eu não aguento mais ver uma coisa assim. É a mesma coisa. É frio, o povo vai lá meia-noite, em frente do Big Ben, da London Eye, fica ali 15 minutos esperando os fogos, depois toma todas e vai para casa dormir. Segunda-feira começa a escravidão, tudo de novo. Aqui as escolas, diferente no Brasil, vocês estão no Brasil é de férias, né? As escolas não, segunda-feira já volta tudo normal, semana que vem já volta tudo normal. Aqui é férias só agosto. Então, segunda-feira aqui tudo volta ao normal. Passando a palavra para a nossa irmã Vanessa, como eu convidei a nossa irmã Vanessa, nosso irmão Wellington, nosso irmão Diego também. E aí, irmã Vanessa, a palavra está com você, fala um pouco o comentário, que eu vou mandar o convite para o nosso irmão Diego, que eu não mandei ainda. A palavra está com você, irmã. Bom, irmão Robert, obrigado mais uma vez por esse convite, né? Quero agradecer a todos os irmãos que vão estar acompanhando o Hangout, né? Vão assistir depois, enfim. Começa, né, a festa do Jano, né? Um Deus que tem duas faces. Se as pessoas pesquisarem sobre isso, eles vão ver. Então, as pessoas estão comemorando o dia desse Deus, né? Que surgiu lá na Roma, lá. Eu não sei contar muita história deles, que eu também não tive nem paciência de pesquisar. Eu também já nem comemoro mais essas datas, que eu sei que são todas pagãs, né? Mas o povo já está em clima de festa, né? Como se 2016 fosse ser, assim, um ano maravilhoso, né? Espetacular, né? Mas um ano de vitória, um ano de alegria, um ano de paz, um ano... Enfim, irmãos, é tudo a mesma coisa, a tendência daqui para frente é só piorar, né? Eu quero ver se o final do ano que vem e nos próximos anos eles vão ainda estar soltando esses fogos, né? De artifícios, né? Vão estar todo felizes fazendo essas comemorações. Só que o povo é tão alienado, o irmão Robert, ele é tão alienado que eles não perceberam que isso tudo é um comércio para deixar eles presos na mão deles. Porque você vê, final de ano,
Você vai no mercado, é um absurdo as coisas. Você não consegue comprar mais. Hoje, o quê? R$ 50? Você compra o quê? Pão, leite e manteiga só. Mais nada, né? E aqui no Brasil, a situação, eu creio que não é só aqui no Brasil, em vários países do mundo, mas aqui a situação tá crítica. A situação tá um absurdo de se viver. Entende? E mesmo assim, o povo gosta, mas o povo gosta de seguir outros deuses estranhos, o povo gosta de festejar, né? Mesmo, muitas das vezes você anda na rua, você vê tanto irmãos nossos, né? Debaixo da ponte, passando uma necessidade, né? E todo mundo fazendo banquete, né? Vamos banquetear, né? E, então, eu acho isso uma hipocrisia, né, irmão Robert? É fora do normal, entende? E aqui, vou falar para você, agora, ó, não sei se vocês estão conseguindo escutar, mas os fogos já estão aqui estourando. Né? Agora eu pergunto, depois que passar essa festinha, essa virada, esse Réveillon, e aí? E depois, né? Como que vai ser? Então, é complicado, irmão, sabe? É tudo uma ilusão, né? Os caídos, o que eles fazem? Eles prepararam, né, de séculos e séculos atrás, né, há milênios atrás, várias formas de prender o ser humano, né? Prende o ser humano através da mídia, prende o ser humano através de festas, prende o ser humano através de religiões, enfim. E o povo não percebe. E entra ano, sai ano, e o povo cada vez pior. Cada vez pior. Né? Eles têm coragem. Por exemplo, o Natal. O Natal é um absurdo. Sabe? O povo não pesquisa, o irmão, sabe? O povo hoje em dia, eles só querem, sabe, viver o momento. Né? É festa. Vamos curtir. Vamos curtir. O importante é o agora. Porque depois, ninguém tá preocupado com o depois. Né? O povo tá tudo alienado. São imediatistas. Ninguém tá preocupado com o que vai ser daqui a algum tempo, né? Ou a vida após aqui, né? É complicado, irmão. Sabe? Então, eu peço que os irmãos que estiverem acompanhando, né, possa refletir um pouco, né? Ainda mais os irmãos que estão chegando agora, né? Que eu sei que, infelizmente, irmão Robert, muitos irmãos já estão se libertando de tudo isso, mas as famílias, né? Infelizmente, ainda participam dessas festas pagãs. Então, é difícil, tem que ter muita sabedoria, irmãos. Né? E é isso, irmão. Ó, o irmão Diego já chegou? É isso mesmo, irmão Vanessa. As coisas estão muito complicadas mesmo. Pedir para os irmãos desligar o volume, por favor. As coisas estão muito complicadas mesmo, irmão. Eu vejo assim, chega nesse final de ano assim, é muito triste. Eu vejo que aqui é diferente. Aqui em Londres, aqui diferente daí do Brasil. Aí tá a crise, né? Vamos dizer, crise. Aqui tá o contrário. Aqui tá. Os maçons sabem trabalhar muito bem, sabe? Eles sabem fazer muito bem as coisas. Aqui tá diferente. Os maçons aqui decidiram, sabe fazer o quê, irmão? Eles estão derrubando a cidade inteira. Tudo eles estão derrubando. Todos os prédios velhos estão jogando para baixo. E aí estão fazendo novo. O que acontece com isso? Milhões de empregos. Não falta emprego aqui, falta gente para trabalhar. Vem gente da Europa inteira trabalhar aqui e mesmo assim falta gente para trabalhar. Os maçons teve uma ideia louca. Eles, faz uns 3 anos atrás, estava uma crise aqui em Londres. Estava muita crise. E os maçons tiveram uma decisão. Falaram assim, sabe uma coisa? Vamos pegar todos os prédios velhos, vamos derrubar tudo e vamos fazer prédio tudo novo. Vamos construir uma nova cidade. E eles fizeram isso. Explodiu o negócio de emprego aqui na Europa, aqui em Londres, aqui na Grã-Bretanha. Explodiu. E com isso, o preço de tudo dobrou. Tudo aqui é um absurdo de caro. Tudo é caro. Para vocês verem aqui o aluguel de uma casa simples, de 2 quartos, aqui em Londres, uma casa simples de 2 quartos. Eu não costumo falar isso, mas hoje, como começou o ano e falar um pouquinho de Londres aqui, eu não costumo falar sobre isso. Uma casa aqui, simples, não é casa luxo, não. Casa simples. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, custa 12 mil reais. O aluguel. Não é uma prestação, não. É um aluguel. 12 mil reais. Convertendo para a moeda daqui, está mais ou menos entre 1.500 libras, 2.500 libras com as contas. Se a pessoa aluga uma casa aqui no centro de Londres, aqui, na região de Londres, aqui, no mínimo, 10 a 15 mil de aluguel por mês. Aluguel, gás, luz e as contas, né? O Consultax chama aqui, que é o IPTU. 10 a 15 mil. Você alugou uma casa aqui, 10 a 15 mil por mês.
Para você ver como que é a loucura. E aí o que acontece? A cidade, eles derrubaram todos os prédios velhos, tudo que eles estão derrubando, tudo, comprando todos os lugares velhos, derrubando tudo e fazendo um prédio novo. Explodiu. O país aqui, a Grã-Bretanha, os maçons sabem que está chegando o esquema e eles querem fazer o quê? Eles querem se sentir acima do Vaticano. Então, para eles não ficar abaixo do Império Romano, que o Império Romano deu um golpe neles há mais ou menos 20 anos, deu um golpe quando criou o euro, o Vaticano falou assim para eles, a gente também tem uma moeda poderosa. Vocês são um país pequenininho, a gente é um país grande, a União Europeia é gigante. Vocês estão na União Europeia, mas não estão. É meio difícil explicar para vocês como que é os ingleses aqui. Eles estão dentro da União Europeia, mas ao mesmo tempo não estão. É a filha. A filha é rebelde. Ela é rebelde. Ela está na União Europeia, mas ao mesmo tempo não está na União Europeia. Porque quando você anda aqui, em todos os países da União Europeia, você anda na cidade, você vê as bandeiras da União Europeia, nos parlamentos, nos governos, nas prefeituras. Aqui já não tem, eles não colocam. Nas placas do carro, 70% das placas dos carros não tem a bandeira da União Europeia e 30% tem. Então, para você ver que eles fizeram uma manipulação, e eles estão dizendo agora que 2017 sai da União Europeia. Estão dizendo. É a hora que a crise vai dar uma crise aqui, porque de cada 100 anos, mais ou menos, pelo que eu vi pela história, a cada 100 anos tem uma guerra, 2 guerras na mesma década. Então já faz mais de 100 anos, quer dizer, já estamos chegando a 80, geralmente 80 a 100 anos tem guerras. Então já está tendo uma paz longa demais já. Então dá para perceber que a filha maçônica está derrubando a cidade, trazendo todo mundo da União Europeia para cá, e aí está gerando muito emprego e está criticando a União Europeia. Criticando a mamãe lá em Roma. Então isso vai acabar dando confusão mais cedo ou mais tarde. E eu estou vendo que 2016, 2017, eu não costumo falar muito de maçonaria, Illuminati, porque eu deixo mais para o nosso irmão Rubens, que ele entende mais disso, eu deixo mais para ele. Eu gosto de assistir os vídeos do irmão Rubens quando ele fala de maçonaria e Illuminati. Eu prefiro assistir o que ele fala, porque ele faz as pesquisas, ele vê legal. Mas uma base dá para perceber que é isso. A União Europeia e a Grã-Bretanha são dois continentes diferentes. A Grã-Bretanha está dentro da União Europeia, mas em partes, não completamente. E é aquele caso, né? Aqui a Grã-Bretanha e Estados Unidos é controlado pelo anjo caído, como eu falei para os irmãos de Ismael, que controla as igrejas evangélicas, maçônica, gospel, que nasceu lá que veio da Holanda, depois passou para a Alemanha, mas a origem mesmo é da cidade onde eu fui, lá na Escócia, em Edimburgo, onde nasceu os maçons, fugiram, né, para lá, e depois desceram aqui para Londres, montaram a grande loja aqui em Londres, montaram o protestantismo mesmo, e aí levaram para os Estados Unidos, depois para a América do Sul, e aí, uma confusão louca. Sistema maçônico, o Vaticano, e a maçonaria, e as igrejas evangélicas, é uma loucura. Quando a pessoa entra nisso, fica louco, fica doida. Eu já vejo que vira escravo mesmo. E aí depois vem aqui e faz comentário dizendo que pessoas que falam que Jesus é gay, que Jesus é o Senhor, que fala mal do Jesus deles, é para tacar na fogueira, queimar, matar. Eu fico com pena, porque pessoas que pensam assim são as mesmas que mataram os apóstolos, são a mesma que matou o Messias, são a mesma que mataram os verdadeiros profetas. Então é muito complicado isso, é muito complicado isso. Eu fico olhando os comentários às vezes e vejo que muitos irmãos vêm assistir os vídeos, mas não entendem. Eu fico muito triste com isso. Irmão Diego, se apresenta aí, irmão. Obrigado por aceitar o convite. A palavra está com você, irmão. Valeu, irmão. Obrigado aí. Boa noite aí para você e para a irmã Vanessa e para os demais irmãos que estiverem assistindo. E também um alô para todos os irmãos que for assistir. E complicado, né, irmão, ver esses comentários aí. A maioria, alguns estão perdidos. A gente vê que está perdido. Não consegue enxergar as coisas, embora esteja bem claro, né? As coisas estão acontecendo, profecias se cumprindo. Está tudo fácil de enxergar. Mas alguns vêm no comentário e acho que a intenção deles mesmo é só a de algumas, né? De algumas pessoas. É só criticar, atacar e zombar, entendeu? Porque a escritura está aí, dá para as pessoas comparar. Tanto que cada dia mais, ao mesmo tempo que aparece alguns aí perdidos que não conseguem enxergar as coisas, não conseguem entender algumas coisas que nós temos falado aí, não só eu, você, mas muitas pessoas pelo mundo todo, muitas coisas se encaixando, muitas peças perdidas se encaixando,
as coisas estão ficando muito claras, está ficando bem fácil entender. Alguns não conseguem entender, mas eu acho que é porque eles não querem mesmo entender, porque não conseguir enxergar o que está acontecendo, é como se fosse impossível, a não ser, porque a pessoa enxerga, mas parece que ela resolveu ser cega mesmo. As coisas estão na frente deles e eles não querem enxergar. O papado lá, né, o pessoal da igreja romana lá, do Império Romano, da igreja católica, mandando recados e recados. Agora, 2016, eles planejaram, sabe, coisas complicadas, assim, vamos dizer assim. Eles têm mandado muitos recados, meus irmãos, muitos mesmo. Só de filme que, claro, porque as pessoas que escrevem os filmes são tudo inspiradas pelos Anjos Caídos. Por isso que eles mandam muitas mensagens através dos filmes. E pro ano que vem, programaram uma sequência de filme apocalíptico, entendeu? Muitas coisas envolvidas com a escritura, claro, muitas coisas nesses filmes. Os irmãos têm que entender que é só para deixar vocês confusos, para que vocês, sabe, se contaminem. Os Anjos Caídos faz isso, eles bota um pouquinho da verdade ali no meio do filme ali, uma coisinha toda de nada e um monte de fábula. Para quê? Para que vocês busquem, para ver o que eles vão falar, se eles vão mandar algum recado, se eles vão jogar alguma coisa, né, no ar. E claro que eles vão jogar muitas coisas no ar aí, mas a maioria das coisas é para confundir os irmãos ficar simples na escritura, analisando aí esse monte de vídeo que tem aí pela internet afora, esse monte de informação que tem pela internet, pelo mundo afora, até nas coisas que passam na televisão, eles vão conseguir enxergar. E essas festas aí é complicado. As festas tudo pagã, sabe? Tudo comemorando coisas de outros deuses. Alguns irmãos vêm me perguntar sobre se eu sei quem que vai vir no lugar da besta agora, do oitavo rei. Eu falei o que eu falei no último hangout, sabe? Não tem como ter certeza absoluta de quem, no corpo de quem a besta vai vir, mas que é uma coisa bem simples de enxergar, é que vai vir do Império Romano. É um dos 8, um dos 7 reis. E aí os irmãos têm que ficar de olho, porque quando vir, vai dar para sentir, porque não vai ser uma coisa simples que vai acontecer agora nesses últimos dias, não. Vai ser uma coisa grande, que vai caminhar para o fim de todo esse mundo que tem, sabe, passado um inferno nesse mundo, nós temos passado um inferno. Claro que eu falo assim, inferno, porque no mundo todo muita coisa ruim acontecendo. Aqui no Brasil, o sofrimento está muito fraquinho, entendeu? Não querendo falar que nada não, mas aqui, hoje eu estou aqui sentado, tranquilo, à frente do ventilador, fresquinho, com calma, tranquilo, suave, tudo bem, na paz. Mas lá fora, o bicho está pegando. Claro que em algum lugar aqui do Brasil também, algum lugar, nesse momento está acontecendo alguma coisa ruim, mas ainda está muito calmo, comparado ao que tem acontecido pelo mundo todo afora. E os avisos que os Anjos Caídos mais dá é que eles vão vir aqui para o Brasil. Entendeu? Eles estão preparando já a mente das pessoas para vir para cá, para fazer o que eles fazem lá, aqui. Mas aqui vai ser em dobro, né? E aí tá vindo as Olimpíadas aí, e já liberaram aí os passaportes aí, todo mundo pode entrar e sair à vontade do Brasil. E aí, meus irmãos, olho no lance, né? Ver que vai começar a chegar muita gente aí, e 2016 promete. Felizmente, eu peço que as pessoas analisem bastante tudo que a gente tem falado aí sobre o nome do Jesus Cristo, né, que não é o Messias, está lá escrito que é Emanuel, e até no livro de Apocalipse diz que ele vai ter um novo nome, ou seja, eles dão muito, as igrejas, a religião, dá muitos créditos a um nome, sabendo que vai ser outro nome, um nome novo. Por que o nosso pai vai dar um nome novo para o Messias? Porque esse nome aí, que chegou aí, é blasfemado. Deram um monte de nome para o Messias, deram Yahoshua, Yeshua, e um monte de nome aí. Se eu for falar todos aqui, eu vou ficar anos falando. E o que eu digo para os irmãos, não se apegue a nome nenhum. Só se apegue ao Messias e ao Pai, em espírito e verdade. Procurar analisar as escrituras. Muitos vídeos aí ajudando bastante aí. Procurar ter paciência. Embora muitas pessoas vão te cutucar para te provocar raiva. Claro que isso é normal. Muitas pessoas vão testar os irmãos.
Meus irmãos, eu só falo uma coisa. O que tá para acontecer daqui para frente aí é cada dia mais alucinante. Cada tentação que vai aparecer nos nossos caminhos, cada zombação, cada coisa que vai ser difícil, meu irmão, mas vai ter que ter muita paciência e muito jogo de cintura para levar adiante aí e espalhar a palavra do nosso Pai e poder explicar para as pessoas que a religião ensina muita coisa errada e que na Bíblia ali, se a pessoa ler, se a pessoa pegar e ler, ela vai enxergar. O Messias não teve religião, nem os apóstolos, nem os profetas. Tanto que é só eles ler que eles vão conseguir enxergar que eles foram contra a religião. Então, por que nós vamos seguir uma religião que ensina nome errado, ensina práticas erradas, ensina festas pagãs? Sabe, isso não vai salvar ninguém. O que vai salvar a gente é acreditar no Pai, no Messias e amar o nosso próximo. Entendeu? E aí é isso aí, irmão. Pelo menos por enquanto o que eu tenho a dizer para os demais irmãos aí que estiver assistindo é isso. Valeu, muito obrigado pela oportunidade de estar aí junto com vocês aí mais uma vez. E muito obrigado também a todos os outros irmãos que não estão aqui no Hangout, mas que fazem vídeos, e eu falo que ajuda muito. Às vezes eu vejo o vídeo de alguns irmãos aí e ajuda muito, entendeu? Então agradeço a todos que estiverem repartindo o pão aí, com todos os demais irmãos aí pela internet, pelo mundo afora aí. Isso aí, passo a palavra aí para o irmão Robert, ou para a Vanessa. Então, irmão, sobre... Não, se vocês parar para perceber, como que é impressionante. Todo ano é a mesma coisa. É a famosa repetição. Todo ano, chega no final do mês da menina ou do menino, ou meio a meio, do meio a meio de Jesus, da menina, do menino, não dá para saber. Que até no livro de Apocalipse, chama ela de rainha. Ele se chama de rainha, para você ver, um anjo que era homem, e hoje se diz que é uma rainha, que está sentada no trono. E aí, se você for ver bem, tudo o que fala no livro de Apocalipse, bate perfeitamente com Roma. Você dá para perceber que ele está lá, desde o tempo de Constantino, quando Constantino fez o acordo com ele, lá deu a coroa para ele, lá escrito, a coroa e a cruz, escrito Jesus Cristo, Filho Dei, aquela coroa ele entregou o Império Romano totalmente para ele. Quer dizer, resumindo em poucas palavras, quem venceu todas aquelas batalhas, quem construiu o Império Romano, foi Azazel, foi Jesus Cristo, que estava no corpo de Enoque, foi ele mesmo. Agora, sobre o ano, eu fico olhando as pessoas todo ano. Aqui, como eu disse para os irmãos, aqui é frio, eles não vão lá na praia dar pulinho, porque aqui acho que nem tem esse negócio de Iemanjá, esses negócios. Mas aí no Brasil eu fico olhando aqui, de vez em quando eu ligo aqui na televisão e olho. É triste. É triste. Primeiro começa, não, para você ver como que é absurdo. Começa 5 horas, uma viagem de 40 minutos, 1 hora, depende do lugar que está no Brasil, depende do lugar, 1 hora, 40 minutos, demora 5 horas, tem casos que demora 7 horas para chegar numa praia. E aí chega lá, as pessoas ficam colocando aquela coroa no mar, fazendo aquelas oferendas. Aí eu penso, o que o nosso pai lá de cima fica olhando para isso? O que ele pensa? É triste. A pessoa pede para Iemanjá, para Aparecida, para Jesus Cristo, todo ano a mesma coisa. E todo ano as pessoas não percebem que isso é uma farsa. O que a gente tem que pedir para o nosso Pai que criou o céu e a terra? Ele já está, não precisa pedir nada. Ele já falou, antes de vocês pedirem, eu já sei o que vocês precisam. O que a gente precisa? Não é do ar? Não é da chuva? Para regar as plantações e nascer o alimento para a gente comer? Qual o pai que deixou o filho abandonado? Ele nunca nos abandonou. Desde o princípio. Ele sempre fez o mesmo. E ele deu liberdade para todos. Escolheu o caminho que seguir. Desde o princípio, sempre teve a chuva. Sempre os pássaros pegaram a semente, levaram para todos os continentes, esparramaram a semente para nascer todos os alimentos em todos os lugares da terra. Em cada lugar nasce um tipo de semente, porque tem lugar que é mais frio, tem lugar que é mais calor. Então, varia. Os pássaros levaram, os pássaros, as pessoas. Mas no princípio, quem levava a própria semente eram os pássaros. Eles comiam, iam nos lugares, iam viajando de um lugar para o outro, e ali, para você ver que como é absurdo. Nosso pai fez uma coisa tão perfeita que você vê que as próprias fezes dos animais saíam a semente, caía na terra
e nascia muito melhor do que se não fosse pelos animais. Porque em muitos casos, quando a semente fica eu estudei um pouco sobre isso, dizem que quando os animais comem a semente, ela, no próprio estômago da semente, dos pássaros, a semente fica muito melhor. Enquanto eles fazem as fezes deles nas matas, ela já cai praticamente boa. Quando cai, é cultivar muito rápido, nasce e fica. E pelo que eu vi, pelo que eu entendi, quando os animais comem, os pássaros comem a semente, quando ela vai no estômago dela e depois eles fazem as fezes, nasce muito mais rápido e é muito melhor. Para você ver o que o nosso pai fez. Nunca deixou ninguém sem comida. Só que o povo quis seguir os caídos. Quer ter uma casa boa, quer ter um carro bom, quer ser melhor que o seu vizinho. Porque seu vizinho tem Satanás. Ele não tem uma casa boa porque ele é filho do diabo. Ah, meu outro vizinho lá embaixo tem inveja de mim. Sabe? Está passando fome, é do capeta. É isso que o sistema religioso inventa. Criou, colocou um contra o outro. Quando os anjos caídos fizeram isso, foi para destruir mesmo. Eles sabiam que a ganância do ser humano ia destruir todo o ser humano na Terra. E poucos iam conseguir se livrar disso. E aí você vê o que o sistema religioso faz. Eu estava assistindo uns vídeos esses dias, os pastores gritando, show inveja, show olho gordo. E aí eu vejo como esses cães, filhos do inferno, eles têm que pagar mesmo. Esses aí não vão pagar em dobro, não. Esses eles vão pagar caro. Eu acho que eles vão pagar muito caro, porque o nosso Pai guardou uma coisa boa para eles. Porque o que eles fizeram, depois dos anjos caírem, eles são piores. E depois a árvore, porque toda árvore tem seus galhos e tem seus frutos. E aí você vê o sistema religioso colocando todo mundo contra todo mundo. O seu vizinho é do diabo, outro vizinho está passando fome porque tem um diabo no corpo. E aí eu vejo perguntas, comentários, as pessoas falando que tem saudade da Inquisição, tacar fogo nas pessoas. Eu vejo que as pessoas não mudaram. Sabe, já estamos chegando quase no sábado, no reino do céu. Já estamos próximo, muito próximo do sábado. E aí muitos religiosos pensam que o sábado é o sábado blasfemado, cada 7 dias. Não, o sábado é cada 7.000 anos. Eu já falei isso há muito tempo. De cada 7.000 anos, todos param no reino do céu. É o tempo que todos se unem, ficam junto com o Pai lá no reino do céu. E agora, pela primeira vez, as habitações que estão vazias no reino do céu, dão exemplo, 500 milhões vão ser reabitadas, os salvos vão voltar a completar aquele espaço. É como se fosse uma cidade que está, 1/3 da cidade está vazia. O reino do céu é gigante e está vazia aquela 1/3. E essa parte agora, os salvos, pessoas simples. O Pai não mandou os profetas, os verdadeiros, não os falsos. Vocês têm que saber separar o que é verdadeiro e o que é falso. Os apóstolos, o Messias, vim aqui para as pessoas pensarem coisas boas dessa terra. Eu fui cortar o cabelo esses dias com o irmão. É triste. Sabe, eles estão ainda... Sabe, você explica, mas é triste. As pessoas ainda acham que tem que vencer nessa terra. Vencer o quê? Quando morre e vai para o caixão, acabou. O que resta depois que morre e vai para o caixão é o livro da vida, o livro do julgamento. Ali, você mesmo vai fazer seu julgamento. Não pense que o Pai vai julgar alguém. Você mesmo vai julgar. Ele só vai abrir o livro e vai ler. E vai falar assim, você fez isso, você não vai entrar no reino do céu por causa disso. Mas nada. Ele é um justo juiz. Ele vai se assentar no trono dele. O Messias, Moisés vai estar lá como acusador. Todo mundo pensa que ele é o santo. Ainda o Messias avisou. Está nas Escrituras. Não pense que sou eu que vou acusar perante o Pai. É Moisés. Mas as pessoas até hoje têm medo de chegar e falar que Moisés é Satanás. Por quê? Conforme está escrito no livro de Apocalipse. Covarde não tem espaço lá não. Se você escutou, você leu, você entendeu e você nega o seu irmão que está aí com fome, não é de comida, que ele come, vai no banheiro e manda embora. Senta, manda encosto, embora e acabou. Mas a fome dele é do pão da vida, do vinho, do pão, que o Messias falou. Quem come do meu pão e bebe do meu sangue tem vida eterna. E aí você sabe que Moisés, Elias e Enoque são os três. O dragão, a besta, são os profetas.
Você sabe disso e nega isso para o seu irmão que está passando fome. E você vê ele lá nesse prostíbulo sendo enganado. Você peca também. Porque você teve a chance. E da mesma forma que chegou para vocês de graça, vocês têm que fazer a mesma coisa de graça. Essa é a diferença entre os que o pai escolhe e o que o pai não escolhe. A diferença é essa. Se o Messias disse, bem claro, não leve nada, vai lá, não aceite nem ouro nem prata, nada. E você olha para os seus pastores, explorando cada dia que passa as pessoas. Vocês não pensam nisso? Vocês não pensam nisso? E aí depois, no dia do julgamento, vão ficar com a cara de pau. Ah, eu paguei o dízimo. Pagou o dízimo para quê? É absurdo isso. Umas coisas tão simples. Quando as pessoas fazem os comentários, eu leio, graças ao Pai, a maioria já entendeu. A maioria entendeu. Mas a minoria, infelizmente, quando sai do sistema religioso, vem aqui, assiste um vídeo e fala assim, Jesus Cristo é gay, a pessoa fica escandalizada. E já quer defender o pastor. Ó, eu defendo o meu pastor de qualquer jeito, tem que tacar fogo nessa pessoa. Queimar. Eu digo para você, não precisa se preocupar, não. Coisa pior do que isso está vindo. Pior. Porque os anjos caídos não vai querer, de hipótese alguma. Hipótese alguma. Eles não vão sossegar. São 500 milhões. Só uma base que eu estou dando. São 500 milhões. Eles não vão sossegar. Agora que está chegando a hora, é a hora do checkmate. Regra de 3. Tudo preparado. Eles estão preparando tudo. Conforme estava escrito no livro de Apocalipse. Esse livro foi escrito há 1900 anos quase. 1900 anos. Muitos profetas falaram que nessa época, que todo mundo ia estar indo para um lado para o outro, eles já começaram falando de luzes que eles viam, que eram os aviões, que eram os carros, que eles viam indo para lá para cá. Eles já avisaram que era essa época. Não é difícil. Os verdadeiros avisaram disso. Ó, nessa época, quando ele for chegar, o Messias avisou. Olha, muitos falsos profetas virão antes de mim. O Messias não vem ainda. Quem que está pregando aí no sistema religioso? Foi o pai que escolheu? Foi o Messias que escolheu? Ou é uma organização? Uma máfia? E aí quando você fala mal deles, fala mal não, você chega e mostra as escrituras, fala a verdade, eles falam que quer tacar fogo em você. Que a Inquisição tem que voltar. Eu acho que vocês que são evangélicos, vocês deviam pensar antes de falar isso. Porque quando o Império Romano, a Igreja Católica, tacou fogo em vocês, porque vocês estavam tomando os membros deles, não vem me falar que tinha santo naquela época não, que não tinha santo não. Só que esses covardes daquela época, que era tudo maçom, que estava organizando o protestantismo para montar os prostíbulos religiosos deles em todo lugar do mundo, aquele povo, a maioria que foi queimado lá, pelo Império Romano, era por disputa de gado, para querer controlar o gado. Então, só que aqueles covardes maçons na época, eles fugiam, iam no meio das pessoas inocentes, muitas pessoas inocentes, que falavam a verdade sobre o Messias, sobre o Pai, a verdade, eles iam, se escondiam, se infiltravam, enquanto o Império Romano chegava, o Carlos Católico, o sistema religioso católico romano chegava, eles não perguntavam se era, tá junto, e é tudo. Então, quando vocês falam isso, que sente falta da Inquisição, não precisa se preocupar não, está vindo uma coisa muito pior do que isso. Na Inquisição, eles pegavam e tacavam fogo. Dessa vez, eles não vão tacar fogo não. Eles vão levar lá, e sabe, eles vão dar um tráfico em vocês, vão ficar tudo afeminado. Estou avisando. É pior. Eu acho que eu vou dizer para vocês, naquela época, se você perguntasse para as pessoas se for queimado na fogueira, ou ser violentado sexualmente o tempo todo, se tiver que escolher, eu digo para você, as pessoas escolheram queimar na fogueira. Vocês não têm noção. O Messias ainda avisou, na época do fim, vai vir coisas que nunca aconteceu. E nunca jamais vai acontecer. Tão ruim que é. Então eu peço para vocês que estão ouvindo aqui, quando vocês veem, antes de você julgar qualquer um irmão, não só mim, todos os irmãos que vêm aqui e falam contra o sistema religioso, não só o católico, o evangélico, ou o Islã, ou o judaísmo, porque todos são uma organização que ganha dinheiro. Eles acharam um esquema. Os anjos caídos queriam enganar todo mundo, para que ninguém entrasse no reino do céu. Só existe um jeito, 2 jeitos. Primeiro, escravizar o povo. E depois, monta um livro
com verdades e mentiras e dá. E ensina para as pessoas que esse livro é santo. Mate por ele. Derrame o sangue por ele. Se alguém falar mal desse livro, mata. E aí muitos caíram. E aí enquanto você mata, você quebra os mandamentos. Amor ao pai, amor ao próximo. Não matarás. E você acha que você está certo nisso? Irmã Vanessa, a palavra está com você, irmã. Falei demais. Desculpa os irmãos. Irmã Vanessa, fala um pouco sobre o que está acontecendo. Fala os comentários. Tá com você, irmã. Então, é complicado, porque quando a gente entra nos comentários, né, acho que o povo pensa que vão lá, comenta, né, e é cada vez mais difícil. Você vê cada absurdo que eles escrevem ali, e o pior de tudo, né, tem uns que estão chegando agora, né, que tá um pouco meio confuso, tá, você ainda até, né, releva algumas coisas, mas aqueles, né, que saíram do nosso meio, foi como Paulo disse, né? Estava no nosso meio, né? Se fingiam ser um dos nossos, porque nunca foi dos nossos. Porque se fosse dos nossos, não teria saído do nosso meio, né? E posta cada absurdo, sabe? Que você lê, você fala assim, até, sabe? Embrulha o estômago, embrulha o estômago. Porque são pessoas que já ouviram a verdade, sabe? Já ouviram, não é de hoje. Né? Poxa, desde 2012, 2013, 2014, 2015, estamos entrando em 2016, o tanto de vídeo que tem aí dos irmãos explicando e as pessoas ainda não acordou, tá faltando mais o quê? Aí, o que acontece? Né? Eles falam que tudo, a Bíblia inteira, né? A Bíblia inteira é a besta. Né? A Bíblia é a besta, né? Que a Bíblia está toda adulterada, que o Messias também é a besta. Sabe, blasfema de coisa, gente, tem que tomar cuidado. Sabe, eu acho que ninguém tá vindo aqui, irmãos, para fazer teatro, para perder tempo. A gente tá vindo aqui para dividir o pão, para dividir o pão puro, né? Mas muitos pegam esse pão. É a mesma coisa, ó, por exemplo, tem um passarinho dentro da gaiola, né? Tem um passarinho dentro da gaiola, ele cresceu dentro da gaiola, ficou anos morando dentro da gaiola. Aí chega uma pessoa, abre a porta da gaiola e fala pro passarinho, voa agora. Vai, você é livre. Pode voar. Vai embora, voa. Aí o passarinho olha para a pessoa e fala assim, quem mandou você abrir a porta para mim voar? É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Você chega nas pessoas do sistema religioso e você explica para ela, né, a verdade, nosso Pai, você pega as escrituras, porque... Né, eles acreditam que o livro inteiro vem do Pai, então vamos usar o instrumento que eles acreditam também. E aí você pega o instrumento, né, que é o livro Bíblia, vai lá nas escrituras, prova para eles que eles estão... Você prova, você mostra capítulo, versículo, tudo bonitinho. Mas mesmo assim, esse povo não tem jeito. Sabe, e falta muito pouco, sabe, irmão, falta muito pouco. Eu sempre repito, né? Não é os últimos dias, são as últimas horas. Sabe? O povo tá brincando. Parece que eles não estão nem aí com eles mesmos. Né? Como o Messias mesmo disse, amar o próximo como a ti mesmo. Bom, peraí, primeiramente você tem que se amar. Se você se ama, você vai fazer o quê? Você vai examinar, você vai atrás, você vai pesquisar. Porque ninguém tá vindo aqui e pedindo para ninguém seguir a gente. Né? Todos os irmãos que vêm aqui e dividem um pouquinho do pão, é um quebra-cabeça, né? Cada um traz um pouquinho. E aí os irmãos vêm, chega aqui, analisa, pesquisa e confere que é verdade. Né? Eu acho que ninguém está aqui para conduzir ninguém para o lago de fogo e enxofre. A gente está aqui porque tenho certeza de uma coisa, igual muitos diziam, né, o irmão Robert, falando que, né, todo mundo aí, o Pai, o Messias, todo mundo, é tudo do diabo, né? Tudo a besta, né? Quer dizer, não consegue separar, não? Não consegue separar o que provém do Pai, o que provém dos caídos? Ainda não conseguiu, ainda, tá tanto tempo. E olha que tem gente que tá tempo aí no meio, viu, o irmão Robert? Tá muito tempo aí no meio e não consegue discernir. Sabe, então eu fico pensando. Deixa eu te cortar um pouquinho. Você falou? Vou tentar explicar para os irmãos que estão assistindo como você entende o que é o falso e o que é o verdadeiro. É muito simples. O Messias falou:
Messias, os apóstolos, os verdadeiros profetas sempre falaram. É simples de entender isso, não é difícil. Pare de ser escravo do sistema religioso e do sistema. Pare, acorde. Ninguém quer que você seja um escravo. A gente quer que você seja livre. Viva a tua vida. Você não precisa sustentar ninguém, você tem que ajudar as pessoas que estão precisando. Aí sim, você vê uma senhora passando necessidade, vai lá compra uma cesta básica, dá para ela. Você vê uma criança na rua, está passando necessidade, está passando fome, compra um lanche, dá para ela. Se você vê no outro dia a mesma coisa, ajuda. Isso faz subir lá em cima o seu tesouro. Mas agora falando sobre o sistema, não é difícil entender. Vamos falar, vou dar uma base para vocês entenderem. Eu ia até fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou tentar explicar aqui no Hangout dos Irmãos. O Messias, os apóstolos, os verdadeiros profetas sempre falaram uma palavra simples de entender. Satanás e os seus anjos vieram roubar, matar e destruir. 3 coisas. Anotem isso no papel. Anotem no papel. Anotem no papel. Pegue a nota. Satanás e os seus anjos. Vou falar Satanás para vocês entenderem. O diabo e os seus anjos. Mas se quiser colocar Moisés do lado, pode colocar. Escreve assim, veio roubar, matar e destruir. Tudo bem. Se Satanás e os seus anjos veio roubar, matar e destruir, ele tem os filhos dele que fazem as mesmas coisas. Não é difícil de entender. Se Satanás e seus anjos, Satanás e seus anjos, não é ele sozinho que veio roubar, matar e destruir. Não é ele sozinho. Satanás e seus anjos vieram roubar, matar e destruir. Esse é o correto. Se eles vieram roubar, matar e destruir, você pega aqui a Bíblia, tá vendo? A Bíblia, todo mundo diz que é santa, né? Você pega a pessoa, ela tem a Bíblia 30 anos na casa, Bíblias boas, que são bem antigas, quanto mais antiga, melhor. É igual o vinho. Quanto mais antigo, melhor. Você pega as Bíblias das pessoas na casa, está lá 30, 40, vem de avó, de bisavó, essas são as melhores. Tá lá, a página fica aberta de Davi, 1000 caíram à minha direita, sei lá, 10.000 à minha esquerda, sei lá quantos caem. É um homicida. E aí, tá lá, amarela a página, não lê. Bíblia, esse livro que você chama de Bíblia, as Escrituras, realmente, a verdadeira Escrituras, tem que ser assim, ó, ler. Tá vendo? Tá vendo? Tudo marcado para ler. Não é de enfeite, senão você vai ser enganado. Isso é estudar. Você tem que estudar para entender. Antes de você vir falar para mim ou para qualquer outro irmão que a gente está blasfemando, está falando alguma coisa errada, pega e leia. Faz isso aqui, tá vendo? Anote tudo e leia. Tá vendo? Tudo marcado para ler. Não é para deixar de enfeite na sua casa. Então vamos lá. Satanás e seus anjos vieram roubar, matar e destruir. Tudo bem. O que o Satanás faz? Ele pode roubar e matar e destruir? Não, ele precisa entrar num corpo para fazer isso. Ele não pode fazer, ele precisa entrar num corpo, ou ele vai no ouvido de alguém e fala para fazer o serviço sujo que eles querem que faça. Então vamos lá. Base, Satanás, veio roubar, matar e destruir, certo? É simples de entender. Agora nós vamos escutar o que o nosso pai disse. Os mandamentos. Está aqui. Não matarás, não rouba e não destrói a vida das pessoas. Resumindo os 10 mandamentos, o Messias montou, fez um bem simples. O Messias resumiu em 2. Simples. Não amará teu pai e amará o próximo. Se você ama o próximo, você não rouba, não destrói a vida dele, você não faz nada. Tudo bem. Então não se esqueça. O diabo veio matar, roubar e destruir. Tudo bem. Você pega a sua Bíblia agora. Esse livro de enfeite fica na gaveta aí que vocês não lêem. Principalmente vocês evangélicos e católicos que vão lá, senta lá e está pensando que está salvo, estão sendo enganados por anjos caídos. Você pega seu livro, que eles ensinaram você que é sagrado, porque esses demônios, esses cães gulosos, tanto do catolicismo quanto dos evangélicos e do protestantismo maçônico gostam, eles fizeram isso mesmo. Esse livro é santo, não fale mal dele. Por quê? Porque aqui está os livros dos anjos caídos. Não deu para entender? Só você vai entender. O diabo veio matar, roubar e destruir. Qual foi o primeiro que Satanás escolheu aqui no livro? Qual foi o primeiro? Não foi Abraão? E aí? Abraão foi escolhido por Deus, né? Lavou o pé dele, foi lá. E aí eu pergunto, Abraão roubou as pessoas, matou as pessoas e destruiu a vida das pessoas? É simples. Você já vai ver que Abraão fez isso. Então ele procede do nosso pai? Não, é um caído. Foi usado por anjos caídos. Roubou, matou e destruiu. Abraão era um caído. Aí depois você vai para Isaac.
Era outro que saía invadindo as cidades, roubando, matando e destruindo as pessoas. Jacó enganava as pessoas, roubava as pessoas, dava golpe em todo mundo. E matava também, mandava matar também. É do nosso pai? Não. Vamos descer agora para o próprio, onde ele assumiu o corpo. O famoso Moisés. E aí? Nosso pai avisou, os apóstolos avisaram, o Messias avisou, os verdadeiros profetas avisou. Satanás veio roubar, matar e destruir. Moisés, ele roubou, matou e destruiu as pessoas? Roubou, matou e destruiu milhares de pessoas. Depois vamos para Davi. Davi invadiu a cidade, matou as crianças, roubou, estuprou, fez tudo o que podia. Ele fez o que Satanás queria? Roubou, matou e destruiu? Então você vê que Davi também é anjo caído, foi usado por anjo caído. Salomão teve 1000 mulheres. Claro, os judeus colocou mulher, mas Salomão também tinha homens também. E aí? Salomão roubou, matou e destruiu? E ainda criou o templo para os deuses das trevas. Loucura. Salomão ainda criou o templo para o Deus das trevas ainda. E eu te pergunto, será que você não consegue entender? Será que você não consegue entender? Olha, roubar, matar e destruir. Vê seu pastor. Quando ele pede dinheiro para você, o Messias disse, dei de graça. Você recebeu de graça, dei de graça. Seu pastor está seguindo quem? Não se esqueça. Satanás e seus anjos e seus seguidores. Agora vamos falar dos seguidores de Satanás e dos seus anjos. Vieram roubar as pessoas. Olha, dá o dízimo, senão você vai para o inferno. Isso é o quê? Cria um pânico na cabeça das pessoas. Engana as pessoas. Ó, se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Você não é digno. Sabe? E ainda faz aquelas falcatruas, igual a Universal faz. Manda ele levar lá na frente, lá, porque os outros ficam com vergonha e falam, deixa eu levar também, né? Porque todo mundo dá e eu não vou dar. E aí faz falcatrua. E aí? Está escrito para não roubar. E aí, quando você fala mal desses crentes gulosos, ele manda te matar. E aí? Eles procedem do nosso pai? Ele foi escolhido por nosso pai? Destrói a vida das pessoas. Esse sistema evangélico, maçônico, é o sistema que mais destrói a vida de pessoas na face da terra hoje. E aí? Eles vieram roubar, matar e destruir. Satanás mandou fazer isso. E é simples. Quando você pega os mandamentos, olha, não matará, não roubará, não destrói a vida das pessoas, amar o pai, amar o próximo, você vê isso. Aí você vai em todos os profetas. Aí, agora vamos ver os apóstolos. Você viu? Pedro teve uma queda. Mas eu vou falar um vídeo de Pedro para vocês. Muita gente não entendeu o sistema de Pedro ainda, até hoje. Ninguém entendeu de Pedro. O Messias falou assim, Pedro, toma cuidado, Pedro. Porque Satanás pediu para o Pai te testar. Por isso que Pedro era perturbado. Ele sempre estava fazendo coisa errada. Porque ele ficava sendo perturbado por Satanás o tempo todo. Pelo Moisés. E aí Moisés ia na cabeça dele, Pedro, tem que fazer a circuncisão, tem que cortar um pedaço do pinto, tem que cortar. Tem que cortar, Pedro. E Pedro ficava confuso. Tanto é que ele arrumou uma confusão com o irmão Paulo depois, por causa disso. Ele ficava sempre confuso. E aí o Messias avisou, Pedro, ó, eu e os irmãos estão pedindo para o Pai, eles falam orar, estão pedindo para o Pai para te proteger, porque Satanás pediu para te testar. E testou, e você vê que foi o único, tirando Judas do Cariote, que não era... Tira Judas, porque Judas, ele entrou como 12, se ofereceu, que depois nosso irmão Paulo entra. Tirando Judas, você vai ver que Satanás tentou Pedro o tempo todo. E aí, numa hora da fraqueza, da loucura, Satanás vai lá, pega a faca, corta a orelha do cara. E vai lá e corta. Sorte que não matou. Porque se mata, acabou. Não tem conversa. E se você falar que o nosso irmão Paulo matou alguém, ele não matou ninguém. Ele estava lá vendo as pessoas atacaram Pedro e ele viu. Não fez nada. E quando ele viu aquilo, ele sentiu. Falou assim, poxa, imagina se fosse eu. E ali o pai começa a mostrar para ele, ele começa a acordar e começa a lembrar das coisas. E aí ele viu que era hora de sair fora e saiu fora. Depois o Messias aparece para ele, conversa com ele e sai fora. Então, se você quer entender o que é a verdade, leia. Satanás veio roubar, Satanás e seus anjos e seus seguidores. Agora nós podemos completar. Satanás, seus anjos e seus seguidores. Sistema religioso, todos, sem exceção.
Vieram roubar, matar e destruir. O que mais as igrejas evangélicas católicas, hoje a católica não faz mais porque já está trilionária, não precisa de esmola, mas os maçons miseráveis, que estão, esses mendigos, que quer ser maior do que a igreja católica, então por isso que eles ficam fazendo isso. Eles não fazem isso porque eles querem poder, não, eles querem ser maior do que a católica, maior do que a mãe. Eles falaram que, mas antes deles ser maior do que a mãe passa o rodo neles e mata tudo, vai, como está escrito em Apocalipse, a mãe come a filha. Mas então, se vocês estão no sistema religioso, não é difícil de entender. Não se faça de santo, não se faça de trouxa, porque o nosso pai não tem mais conversa. Acabou. Acabou. O Messias ainda falou naquela época, se eu não tivesse vindo avisar vocês, vocês ainda têm uma desculpa. Mas agora que vem os profetas, vem os verdadeiros profetas, vem os Messias, depois vem os apóstolos, 144 mil seladas, você vieram avisou, já não tem mais desculpa. Naquele dia, não tem mais conversa. Acabou isso, esquece. Não tem mais conversa. Não tem mais desculpa. É simples. Roubar, matar e destruir. Satanás, Moisés, seus anjos, Azazel, que está no corpo de Enoque, Ismael, que está no corpo do falso profeta Elias. Seus seguidores. Quem é o seguidor desses três? Sistema maçônico, evangélico gospel, catolicismo romano, e lá no Oriente Médio, Islã, que é os saduceus, judeus, que são os fariseus, e mais as religiões que Satanás montou tudo ali do espiritismo, que naquela época ele que montou com Salomão, mandou Salomão mandar tudo o espiritismo ali, expandiu para todo lado ali do Oriente Médio. Não é difícil. Quem veio roubar, matar e destruir? Satanás, Moisés, esses são os anjos, esses são os seguidores. Quem são os galhos das árvores de Satanás e seus anjos? São os pastores evangélicos, os padres, os líderes religiosos do judaísmo, islamismo, espiritismo, hinduísmo, tuducuísmo, ismo, são eles. É simples. Não se faça mais de idiota que não tem mais porquê. Aí, quando você descobre a verdade, você estava, como a nossa irmã disse, você estava numa gaiola, um passarinho numa gaiola, nós abrimos a porta para você, falando assim, ó, você é idiota. Eles estão falando que vai acabar, que o diabo vai destruir você. Vai destruir nada, ele não tem poder para destruir. Na hora que você é livre, ele não tem mais poder sobre você. Você dá o que você quiser. Hoje, ainda existe lei. Por mais que o sistema criou as leis ainda, numa parte ainda ajuda a gente, porque se não ajuda, senão não estaria nem falando aqui hoje. Vocês não teriam nem conhecido. Nosso pai conseguiu isso. Eu até acho que foi, que o nosso pai fez muito, porque a gente consegue falar hoje na internet, no mundo todo, igual eu estou na Europa, vocês estão aí no Brasil, alguns irmãos em Angola, em vários países aqui da Europa, nos Estados Unidos, muitos irmãos assistem de vários lugares do mundo. E você vê, nós conseguimos falar assim. O pão da vida, antigamente os profetas tinham, os apóstolos, os profetas tinham que andar milhares de quilômetros para ensinar as pessoas. Os apóstolos tinham que pegar navio, afundava no barco, afundava. Hoje, olha como que é. Eu tive que levar... a América do Sul era o meu foco. Chegou. Sim, eu tá aí. Olha para você ver como é impressionante. Chegou tudo. Hoje vocês sabem quem é. O dragão, a besta e o falso profeta. Sabe que é Moisés, Elias e Enoque, os três. A máfia deles. A quadrilha. Eles. Sem eu pisar aí. Isso que é impressionante. Olha para você ver como o nosso pai preparou algo tão bom. Hoje, só não é salvo quem não quer. É simples. Aí você escuta uma verdade dessa, e em vez de ler antes ler e falar assim, poxa, o diabo veio roubar, matar e destruir. Quem são os maiores ladrão na face da terra hoje? Não são os pastores evangélicos? Porque você não pode falar de padre, não. O padre não precisa de esmola. Quem precisa de dinheiro é os maçons, gospel evangélico, para ser maior do que a mãe. Por isso que eles fazem isso. Eles querem ser maior. E tanto é que hoje o maior de todos aí, se não me engano, é do prostíbulo aí da Terra de Paulo aí. Né? Hoje ele é o maior do protestante, ele é o maior de todos. Ele é o grão-mestre da maçonaria. É o top das igrejas evangélicas no mundo, maçônica gospel, ele é o top. Ele conseguiu o que nenhum conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque Ismael está por trás disso. Ismael, falso profeta Elias. Ninguém ia ser tão poderoso assim se não tiver um anjo caído forte por trás. Ninguém consegue isso. A Igreja Católica tem Azazel, que é Enoque, que vocês conhecem como Jesus Cristo. Os fariseus, saduceus, tem Moisés, que também depois
Falou com quem? Com aquele outro louco que apareceu lá do islamismo. Você vê que é uma loucura isso. E aí você quer que faz o quê? Hoje vocês vivem. E aí quando você escuta uma verdade dessa, já vem na sua mente, né? Porque isso é coisa diabólica. Bota na fogueira e queima esses hereges. Só que quem foi queimado primeiro foram os maçons. Só que ninguém nunca te falou isso. Que aqueles hereges que estavam protestando a Igreja Católica porque eles queriam uma fatia do bolo, né? É muito dinheiro, uma fatia do bolo. Eles queriam pessoas trabalhando para eles, fazendo as coisas para eles, que é escravo. E aí a Igreja Católica falou, não, é tudo meu. E aí começou a tacar fogo em todo mundo. E aí, coitados, nossos irmãos que estavam no meio deles, eles se escondiam no meio, se infiltravam. Quando eles chegavam, pegavam e botar fogo em todo mundo. Eles não iam perguntar quem era. Quem tá junto, vai junto. É a mesma coisa. Se você está num carro, as pessoas cometeram um assalto, você está dentro do carro, a polícia fala, você está junto, mano. Tem conversa. Então, o que o nosso pai fala? Se afaste do mal. Evite isso, evite. Evite o máximo possível. Porque vai ter muita armação daqui para frente. 2016, 2017, prepare, vai ser terrível. Irmã Vanessa, tá com você a palavra, irmã, depois eu volto para o irmão Diego. Eu queria dividir aqui uma parte aqui das escrituras com os irmãos, em Atos 7, no versículo 52. Olha que interessante. Fala assim, ó. Eu vou ler do 51 até o 52. E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem do Pai. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Estevão está fazendo uma pergunta para eles. Qual foi os profetas que os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram os mensageiros do Pai que no passado anunciaram a vinda do justo. E agora vocês o traíram e mataram. Na outra tradução, tá assim. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Quer dizer, aqui tá bem claro, né? Qual Irmã, dos... só te falar uma coisa. Se você prestar atenção no que está escrito, você vai perceber que ele morreu porque ele falou mal de Moisés. Ele falou mal do dragão, aí ele morreu. Foi o mesmo que aconteceu com o Messias. Falou mal de Moisés, ele mandava matar naquela época. Hoje, daqui uns dias, falou mal de Azazel, de Jesus Cristo, é a mesma coisa. É a continuação. Pode continuar, irmã. Desculpa falar. Não, imagina. Aí fala assim, ó. O qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Quem eram os pais deles? Os pais, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todo mundo eram os pais deles. Né? E fala assim, até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora tornaste traidores e homicidas. Olha só que interessante, está bem claro aqui. Quem eram os pais dos judeus lá? Não é o que essas igrejas protestantes hoje está tudo idolatrando? Né? Porque passa filme de Davi, passa filme de Moisés, passa filme de todos esses pais da antiguidade, né? Que o povo judeu tudo idolatraram. Né? E foram por isso que mataram o Messias. Porque ele veio aqui, né? O filho do pai veio aqui encarnado. E coitado dele, né? Quando o povo sabia que ele era o filho do nosso pai, não, vão matar ele. Porque está escrito na lei de Moisés que aquele que viesse aqui e se fizesse filho de Deus, filho do pai, tem que matar. E mataram até o Messias. Então quer dizer, né, irmão Robert, olha, está bem claro aqui. Né? Vou repetir, ó, Atos, capítulo 7, versículos 51 e 52. Que os irmãos possam estar lendo ele completo, porque inclusive nessa mesma passagem fala, né, sobre o templo. Né? Porque muitas pessoas vão buscar o Pai dentro de uma instituição, dentro de um lugar de pedra, né, 4 paredes. E o Messias deixou bem claro que é para você entrar no teu quarto e falar com o Pai em secreto e pronto. Ali o Pai vai te ouvir, ali o Pai vai te responder. Mas eles insistem em ensinar o povo aí pro mesmo buraco. Quer dizer, é um cego guiando outro cego. Um cego guiando outro cego, o que vai acontecer? Os dois vão cair no buraco, não tem essa. Ah, porque meu pastor que ensinou, então a culpa é dele. De jeito nenhum. Você está seguindo o cego porque você tem ouvido para ouvir, você tem olho para enxergar, tá entendendo? Então você vai dar conta. Então você precisa fazer o quê? Ir lá nas escrituras e analisar. Não tem que ficar seguindo ninguém, né?
E é complicado, porque você vê cada comentário, viu, irmão Robert? Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, né, que... Só vou pedir para você ler para mim, por favor, o 738, deixa eu ver aqui, só um minuto. Deixa eu ver aqui, qual que ele fala da lei. O 38, o 738 e o 39. Presta muita atenção no que ele está falando. Olha, os anjos deram o mandamento para Moisés. E olha o que Moisés fez. Olha para vocês verem. Atos, Então, Atos 7, 38, versículo 38 e 39. Lê com calma, irmão. Tá. Este é o que estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu a palavra da vida para vos dar. É essa aqui, né? O qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seus corações voltaram ao Egito. É o Atos 39, 38 e 39, irmão. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso mesmo, pode continuar, é isso mesmo. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. A mensagem, mano, é os mandamentos. Os mandamentos do Pai. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar ao Egito. Olha para você ver que impressionante. Moisés recebeu de um anjo. Primeiro falaram que, olha para você ver como o sistema religioso é mentiroso. Na sarça não era o pai não. O pai não fala com eles. Na sarça foi uma das duas testemunhas que foi entregar os mandamentos para Moisés. Na hora que ele pegou os mandamentos, ele pegou, ficou revoltado, ficou lá em cima mais ou menos 40, 45 dias, ficou muito tempo planejando o que ia fazer. Na hora que ele chegar lá embaixo, o povo está adorando bezerro de ouro, era oportunidade. Porque uma das duas testemunhas falou para ele assim, ó, o Deus desse mundo, o seu povo lá, ó, tá adorando bezerro aí, ó. Você é incompetente, meu filho. Tu é ruim mesmo, hein? Você não falou que ia criar um povo santo, ia dar o nome da sua cidade Israel para eles? E aí, ó, o povo tá te traindo lá, ó. Tá adorando um bezerro de ouro. Aí ele desceu louco lá para baixo, pegou o mandamento e quebrou. Quando ele quebra os mandamentos, a primeira coisa que ele faz, manda matar milhares de pessoas. Um assassino. É um assassino. Só não vê quem não quer. Ele é o dragão. Tá muito na cara, é só querer ver. Mas as pessoas não querem ler. Você quer escutar seu pastor? Está escrito. O dragão veio, o dragão e os seus anjos e seus seguidores, os líderes religiosos, querem roubar, matar e destruir. Eles vão te enganar, vão roubar seu dinheiro, vai destruir sua vida. Em muitos casos, eu vejo pela internet aqui, os pastores estão pegando as mulheres dos membros, as mulheres são casadas, estão pegando as mulheres, estão pegando as filhas, estão detonando com a família, estão detonando mesmo. É traição em cima de traição, uma coisa absurda. Porque as mulheres têm eles como santo. Bom, quem sabe eu ir para a cama com esse homem, minha vida muda, eu vou ter uma casa nova, um carro novo. Esse cara já tem tanto poder. Só que vocês não conseguem pensar, deixa de ser idiota. Ele tem dinheiro porque vocês dão para ele. Se vocês não der dinheiro para ele, ele vai ter que pegar ônibus no outro dia. Ele vai falir. Vai andar de ônibus. Ele tem o que tem porque vocês sustentam esses vagabundos. Pare de dar dinheiro para eles para você ver. Se eles não vão pegar ônibus daqui a um tempo. E aí, vocês sustentando eles, andando de carro novo, passam na sua frente, oi! Aí, como o Messias disse, né, não faça como os hipócritas que ficam de pé nas igrejas, orando lá, e nas praças para serem vistos pelos homens. Quando for orar, entra no seu quarto. Quando falar pai, entra no seu quarto, tranca a porta. Mas vocês desobedecem tudo. E estamos chegando. O pai está no limite. Eu estou dizendo para vocês, o pai está no limite. Se vocês chegaram hoje, 2016, ó, aqui já é 2016, aí no Brasil ainda não. Se chegaram hoje, 2016, para mim aqui é 2016, e vocês não entenderam isso, olha, o que está por vir, ó, nenhuma geração viu o que vai vir. Vocês teve a chance. Depois adiantar, vamos queimar na fogueira. Vocês que estão no sistema evangélico, maçônico, gospel,
quanto eles vêm, eles estão preparando o ataque. Na hora que eles chegar, o Império Romano chegar para tomar a maçonaria, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, está escrito, até a carne deles vão comer no fogo. Porque não vai ter comida, na tribulação não vai ter comida não, filho. E quem você acha que vai ser o alimento deles? Ó, os animais vão ser... Na tribulação, a primeira coisa que vai morrer, vão roubar primeiro os mercados. Acabou o mercado, mata os animais, já não vai ter mais animais. Não tem mercado. Acabou. Os cachorros, os gatos vão sumir tudo. Os animais vão sumir tudo. E aí? O que você acha que eles vão fazer? Você acha que eles vão ficar com fome? Anjo caído contra assumir 500 milhões, assumir no corpo. Eles vão querer comer. Você acha que eles vão ficar com fome 3 anos e meio? Quem você acha que vai ser o banquete deles? Está escrito lá, os bodes. Os bodes vão ser comidos, meu filho. Se você é evangélico maçônico e está aí, ó, vocês são líder religioso, louco, né? O Messias também. As pessoas igual vocês, que chamam de louco, foram os que falaram com o Messias, que ele era louco. Sabe Estevão, quando falou de Moisés, que ele aquele Moisés era um demônio? Pegaram e apedrejaram ele. Muitos morreram, muitos justos morreram por causa dessas pessoas. Se você tem isso no seu coração, vamos dizer, no seu espírito, limpa isso, se arrependa. Que o Pai está aí para perdoar. Mas quando começar a tribulação, aí, ó, aguenta. Irmão Diego, a palavra está com você, irmão. Valeu, olha só. Bom, para confirmar o que a irmã falou aí, eu vou ler aqui o capítulo 23 de Mateus, vou ler uns pedacinhos, peço para que todo mundo, principalmente as pessoas que estão em dúvida sobre o sistema religioso, pelo menos as igrejas, né, porque cada sistema religioso ensina uma coisa, mas na igreja eles acham que estão aprendendo certo do que está escrito na Escritura, que chegou na mão deles como Bíblia. Então eu vou ler aqui Mateus capítulo 23. Vou ler só uma parte aqui para mostrar sobre o que a irmã Vanessa falou. Ó, se qualquer um que está no sistema religioso se ler aqui vai ver. O Messias fala aqui para ninguém ser chamado de mestre. O maior tem que ser o mais simples, o mais humilde. Não chamar ninguém de pai. Ou seja, os mestres hoje em dia são os pastores. Ainda fala aqui, ó, sobre os que sentam nos primeiros bancos na sinagoga. O Messias fala aí desses. Fala sobre os que fazem longas orações. Sinagoga, pode falar igreja, porque eles colocaram sinagoga para enganar o povo. Mas é igreja evangélica, católica mesmo. Pode falar assim na lata. São igreja. Eles falam sinagoga para a gente pensar que está falando dos judeus, mas é o que está acontecendo hoje. Pode falar, irmão. É isso aí. Tem muita gente também que não sabe que sinagoga é igreja. É complicado. Acho que é por isso que eles não enxergam que aqui o Messias está falando totalmente contra. Esse capítulo 23 de Mateus aqui, o Messias vai totalmente contra o sistema religioso. Aí chega uma parte aqui, o Messias fala sobre esses daí que diziam sobre, aqui ó, Mateus capítulo 23, vamos dizer, versículo 29, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificas os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizes, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Aqui está sendo bem claro o que o Messias está falando. Ó. O Messias falou para os caras naquela época lá, os que seguiam a lei de Moisés, né, que eram os pastores da época lá. Os pastores, padres, os líderes, né, da religião. O Messias falou, foi bem claro aqui, ó, ai de vocês vai lá, deixa tudo bonitinho lá no túmulo dos profetas, verdadeiro. E vocês ainda falam na mente de vocês que se vocês tivessem já nascido na época, vamos dizer, de Moisés, Abraão, né, os pais deles, né, os pais da fé deles, aí vocês não matariam os profetas verdadeiros. Ou seja, aqui está bem claro, o Messias está falando que eles sabiam que os falsos profetas matou os verdadeiros profetas, e ainda eles mesmos falavam, pô, se eu tivesse naquela época, eu não mataria os profetas, ou seja, que nem Isaías, provavelmente Jeremias, pelo menos esses são os nomes que chegou aí, né, na nossa mão hoje, ou Amos, Oséias, sei lá, alguns profetas verdadeiros, vamos dizer assim, aí naquela época, lá quando o Messias estava falando com eles, estava falando assim, ó, vocês sabem que os falsos profetas que vocês hoje adoram, que é Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, vocês sabem que esses matou os verdadeiros, os que anunciou a vinda do Messias. Tanto que o Messias leu Isaías lá
perto lá deles, lá não sei explicar o que aconteceu ali, que a conversa é complicada ali. Aí o Messias leu, mas eles não aceitaram o Messias, tentaram jogar o Messias do penhasco. Ou seja, ali, aqui fica bem claro que eles sabiam que os falsos profetas matou os verdadeiros profetas. E tanto que eles sabiam que eles mesmos falavam no pensamento deles, que se eles já tivessem nascido na época de Abraão, que eram os pais deles, né, eles não teriam matado os verdadeiros profetas. Ou seja, aqui, os verdadeiros profetas, está testificado aqui, ó, o verdadeiro profeta morreu por assassinado. Os falsos profetas matou. É simples. Basta a pessoa pegar e ler. É uma coisa muito simples. Mateus capítulo 23. Eu aconselho que as pessoas leiam, calma, analisem, reflita, que vai conseguir entender, tá tudo bem simples. Muitos vídeos aí ensinando aí direitinho a entender as coisas, a enxergar as partes que foi acrescentada aqui. Mas é uma coisa muito simples. No começo da Bíblia ali, os profetas, né, que dizem que é de Deus, só matava, roubava, destruía, mentia. Moisés, Abraão, Davi, tudo matador, mentiroso e ladrão. Aí, depois veio os profetas que morreram. E aqui o Messias ainda fala, não é eu falando, não é eu inventando. Está aí na Bíblia das pessoas aí, ó. Mas vai para a religião, é só ler. Vai ver o próprio Salvador dizendo que esses caras sabiam que eles estavam seguindo pessoas que matou os verdadeiros profetas. Igual o João Batista, que foi, falou a verdade, falou as coisas do bem e teve a sua cabeça decapitada. Ou seja, naquela época o Messias ainda não tinha morrido. Então, mais uma prova de que os homens do nosso pai, as pessoas que vêm do lado do nosso pai, eles não vão matar ninguém. O Messias mesmo falou para Pedro, quando Pedro arrancou a orelha do soldado lá, falou, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Ou seja, o que você plantar, você vai colher. Então, não importa se eles vão te matar agora, se eles vão te chicotear, se eles vão te apedrejar, infelizmente, você vai ter que passar por isso, entendeu? E eles vão dar conta do que eles fizeram. Mas você não pode ser olho por olho, nem dente por dente. Tem que amar o próximo. Infelizmente, estamos aqui e a gente tem que seguir o que o nosso Messias ensinou. É não reagir, entendeu? Não pode, tem que ser esperto. Não pode ficar dando carne na bandeja para gato, não. Entendeu? Mas tomar todo cuidado, analisar as escrituras, não deixar ser guiado aí para essa religião aí, tudo mentirosa. A escritura tá bem simples aqui, ó, o nosso Salvador dizendo que os caras seguiam os assassinos de profeta verdadeiro e que os profetas verdadeiros morreu. E os caras sabiam ainda, eles mesmos diziam na mente deles que se eles estivessem naquela época lá de Abraão, eles não teriam matado os profetas verdadeiros. Ou seja, Abraão também, porque nas escrituras não chegou hoje. Mas provavelmente foi Abraão, foi Isaac, foi Jacó, esses caras aí que matou os profetas verdadeiros. Tanto que diz, né, que Jacó brigou até com o anjo. Imagina o que esses homens não fez com os profetas verdadeiros quando eles foram lá falar contra o sistema. Entendeu? É isso que eu digo, sabe? Aqui confirma direitinho o que Estevão, né, disse sobre que eles receberam a lei, mas eles não quiseram cumprir. Muitos irmãos, sabe, já veio falar para mim assim, igual quando eu falo sobre essa parte aí, Estevão morreu falando para eles, ó, vocês receberam a lei, mas vocês não querem cumprir a lei. Aí alguns irmãos receberam a lei dos anjos. Aí alguns irmãos falam dos anjos caídos. Aí eu falo para eles, acaba de ler o que aconteceu com Estevão. A lei de Moisés, que é dos anjos caídos, manda matar. Os 10 mandamentos fala para não matar. E o seguinte ali do contexto ali de Estevão, ele falou, ó, vocês receberam a lei dos anjos, mas vocês não querem cumprir ela. O que eles fizeram logo a seguir com Estevão? Mataram ele apedrejado. Ou seja, seguiram a lei de Moisés, não seguiram os 10 mandamentos. É uma coisa muito simples. O anjo trouxe os 10 mandamentos, deu para Moisés e pronto. Só que muitos irmãos briga, insiste. Dizem ele, aí eu não entendo, como pode um julgamento com as testemunhas, o juiz, o advogado, o acusador, os réus, né? Que vai ser acusado, e sem lei nenhuma. Incrível, sabe? Parece que as pessoas não querem pensar, e aí ainda você vem aqui, mostra tudo direitinho, não tem como um julgamento sem essas coisas, sem lei.
Não tem como julgar ninguém sem lei. Se as pessoas não teve lei para conhecer, todas vão ser inocentes. É isso que eles querem, mas infelizmente existe a lei, que é os 10 mandamentos, os 10 fundamentos, seja lá, cada um chama de um nome, mas simplesmente está escrito para não matar, para não prestar culto a outros deuses, para não seguir religião. Ali é bem simples. E no livro de Apocalipse confirma depois mais 2 vezes os idólatras, feiticeiros, abomináveis, os incrédulos, ou seja, as coisas que batem com os 10 mandamentos ali. E até o Messias ensinou para o jovem rico, mas aí o que adianta? A gente fala, mostra nas escrituras. O Estevão foi lá e morreu falando a mesma coisa, mas eles não querem enxergar isso, entendeu? Bom, fica à vontade, irmão, para falar aí. E eu queria só dizer sobre isso mesmo. Peço que as pessoas leiam, analisem e pense e reflita que o tempo está muito curto e está chegando a hora, entendeu? Tomar muito cuidado. Pode falar aí. Então, irmão, para você ver como que é as coisas, é muito complicado, né? Eu fico observando as pessoas, quero entender o que as pessoas pensam. Eu paro, olho, vejo, falo, poxa, o que será que passa na cabeça desse povo? Eles saem de casa, geralmente na Universal, eu conversei com algumas pessoas, elas falaram que saem no domingo de manhã, para adoração do Deus Sol, impressionante, no domingo. Vai, trabalha toda essa semana, precisa como se fosse uma bateria. Eles acham que precisa de uma bateria para ser recarregada toda semana. Pega o dinheiro, passa na frente das pessoas que estão precisando, geralmente vai numa padaria, no mercado, tem uma pessoa ali, uma senhora de idade, às vezes aparece precisando de um pacote de arroz, 1 quilo de feijão, qualquer coisa. Passa um óleo e fala assim, uma vez eu vi falando isso, nossa, é uma coisa muito triste. Fala assim, ó, tá vendo essa pessoa aí, ó? Ela não tem nada porque ela não vai lá na igreja. Porque se ela fosse na igreja, ela teria. Aí eu fico observando e falo, poxa, mano, está escrito que no reino dos céus foi feito para os pobres, não foram feitos para os ricos. Vocês ficam aí andando com seus carros, sabe? Vai nesses prostíbulos, nessas igrejas aí com seu carro, com umas roupas boas, quer se aparecer, um querendo mostrar um que é melhor que o outro. Falei assim, vocês não têm medo disso, não? Vocês não estão vendo que tem alguma coisa errada? Está escrito, não juntai tesouro nessa terra, porque senão o ladrão vem e rouba. Para você ver que isso se encaixa perfeitamente nos pastores evangélicos de hoje. Você junta seu tesouro, o ladrão vem e rouba. Mas ele rouba como? Com uma arma? Não, no 7-1, na conversinha. Leva uma conversinha, ó, daqui, Senhor, Deus, Jesus, e aí vai, engana a pessoa, leva todo o dinheiro da pessoa, rouba tudo. E aí, se a mulher, o homem dessa pessoa, se for um pastor e vê que a mulher é bonita, rouba o dinheiro, ainda pega a mulher do membro ainda, e aí destrói a vida, pega o dinheiro e destrói a vida. E se o cara descobre que está saindo com a mulher dele, está saindo com o pastor, ele manda matar ainda. Rouba, destrói a vida da pessoa e ainda manda matar. Isso acontece o tempo todo em todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo. Onde tem sistema religioso, acontece isso o tempo todo. Porque eu fico olhando as pessoas, as pessoas olham para um pastor, para um padre. O padre não é muito chegado. Os padres não são muito chegados em mulher, né? Eles são mais chegados em coroinha. Né? Então você já vê que é uma coisa louca. Né? Ou pega a mulher ou acaba pegando o filho. É complicado. E aí eu olho assim e falo, poxa, eu nunca fiz parte do sistema, né? Nunca. Eu sempre fui assim, fui várias vezes no sistema religioso, olhar lá dentro, e tem vários sistemas, igrejas, lá no ortodoxa na Grécia, tem vários. Eu queria entrar, queria estudar, ver como que era o negócio lá dentro, olhei tudo. Porque eu sou curioso, eu vou nesses lugares e entro mesmo. Já fui na maçonaria várias vezes, entrei lá dentro para ver como que é o óleo, para ver realmente ter um